Boa tarde a todos. O meu nome é Cosme Almeida, sou o diretor executivo do Programa Atlântico. Em primeiro lugar, pedir-vos desculpas por estes ligeiros minutos de atraso que se deveram a um problema técnico no arranque desta sessão. Gostava de dar a todos as boas-vindas em nome da Católica Porto Business School ao nosso webinar, Estratégia de Marketing e Negócios. Agradecemos o vosso interesse e presença neste webinar de lançamento do Programa Atlântico, que é o herdeiro e sucessor do MBA Atlântico. Nós procuramos, nestes webinars, trazer temas da atualidade, mas, simultaneamente, que vão ser alvo do próprio programa e servem, por isso, para vos abrir o apetite. Gostava de saudar as nossas católicas irmãs, da Angola e do IAG PUC Rio. Temos connosco o professor Luís Fernando Ormel, diretor científico do programa pela parte da PUC Rio, que eu convido a saudar os alunos. Olá, Luís. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando desse webinar, nesse programa que é uma criação de 3 universidades irmãs, a Católica Porto Business School, a Católica de Luanda e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, através do seu Instituto de Administração e Gerência. Então, convido a todos a estarem presentes aqui. Caso tenham alguma dúvida, em seguida, terminando o webinar, estou à disposição também para poder esclarecer dúvidas relativas ao programa e relativas ao assunto de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luís Fernando. Sou também o professor Palandi Júnior, um amigo de longa data das lutas do MBA Atlântico. Não há distância que nos separe e, portanto, está sempre perto e connosco. E, por último, aproveito também para vos apresentar o professor Rui Lourenço, diretor científico do Programa Atlântico, que nos vai apresentar o Programa Atlântico e que depois vai introduzir o nosso webinar de hoje. Desejo um bom webinar a todos. Muito obrigado, Cosme. Boa noite a quem está em Portugal e em Angola e uma boa tarde para quem nos acompanha a partir do Brasil. Reitero agradecimentos pelo vosso interesse e participação e, antes de mais, quero dar uma palavra breve sobre a estrutura e condução da ação. Em cerca de 10 minutos, partilharei a forma como a Católica Luanda Business School, o IAG da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e a Católica Porto Business School, em resposta a diversos desafios, conceberam o Programa Atlântico, a nossa pós-graduação internacional em gestão, de tripla diplomação. No final receptivo, obviamente, a eventuais pedidos de esclarecimento. Subsequentemente, introduzirei o nosso orador, que nos brindará com o seu conhecimento durante cerca de 40 minutos, fins os quais teremos então uns 10, 12 minutos para esclarecer questões, pelo que vos convido a que durante a locução registrem as questões que vos forem ocorrendo, enviando-as pelo chat. E assim concluiremos a nossa sessão. Passo a apresentar o Programa Atlântico e, para facilitar a vossa atenção, utilizarei apenas 4 slides que vou partilhar. Com licença. Ora, pôr isto em modo de apresentação. O conceito do Programa Atlântico é um conceito que tem uma herança de 8 edições do anterior MBA Atlântico. O conceito assenta nestes pontos que aqui estão, que é facultar desenvolvimento e qualificação local e internacional de competências de gestão, proporcionar interculturalidade lusófona neste espaço, neste triângulo que nós estabelecemos através do Atlântico entre Portugal, Angola e o Brasil, e promover a prospecção de oportunidades profissionais e de negócio na diversidade destas geografias. É um conceito de Estado, foi aprimorado ao longo das 8 edições do seu antecessor, o MBA Atlântico. Quais foram os desafios que, entretanto, surgiram após a 8ª edição do Atlântico? Bom, nós tivemos as pandemias, o mundo mudou, passámos também a ter abordagens ao trabalho e, no caso também dos programas de desenvolvimento, trabalho híbrido, com trabalho online, trabalho presencial e, portanto, as realidades locais das instituições promotoras também foi alterando e impunha-se manter, por um lado, o paradigma, mas fazer evoluir a oferta que teria de ser, por um lado, integradora de conhecimento.
Por outro, muito pragmática na aplicação à vida das organizações. Fortemente experiencial em termos interculturais e internacionais, que era a matriz já testada e muito afirmada no MBA Atlântico. Conciliável com os ritmos de vida e de trabalho. Isso tornou-se particularmente saliente. No caso do MBA Atlântico, era um programa que exigia uma grande imersão durante um ano, e isso criava algumas dificuldades de frequência e, portanto, para termos um espectro mais alargado da oferta, isso tornava-se importante. Portanto, conciliável com os ritmos de trabalho e de vida. E certificadora das qualificações, que nesta apresentação que agora temos do programa, aumenta com uma tripla diplomação. Qual foi a nossa resposta, a resposta diferenciadora que nós produzimos? Ao nível da questão de integradora, portanto, módulos mais curtos, mais reforço com seminários e projeto de negócio final, que já era uma experiência que vinha de trás e que se mostrou, quando nós a introduzimos, extremamente útil e promotora da forma de estar empreendedora dos participantes. Pragmática. Há um reforço da articulação entre conhecimento estruturado e conhecimento do terreno, com contacto com o mundo empresarial, através, em cada geografia, de clubes de empresas, que foram constituídos para o efeito. Muito experiencial, através destes períodos de imersão nas realidades empresariais dos 3 países, conciliável, fortemente conciliável, quer com a vida de trabalho, quer com a vida familiar, na medida em que tem cargas semanais leves, em horários pós-laborais e em 2 regimes. Tem um primeiro módulo presencial e depois em cada geografia, e depois tem um módulo comum, um bloco de disciplinas comuns no online. E certificadora, portanto, cada escola confere diploma, certificação. No caso de Portugal e de Angola, uma pós-graduação. No caso do Brasil, do IAG da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, um MBA Atlântico. O programa Atlântico, a quem é que interessa? E com isto concluo esta apresentação. Interessa a todos quantos queiram complementar a sua formação de base, seja ela qual for, com conhecimentos robustos de gestão. Aborda as matérias basilares da gestão das organizações em temas de grande relevância e atualidade, e com isto, nomeadamente com a parte online e com os seminários, ficou particularmente robustecida. Dispõe de um muito qualificado e experiente corpo docente e de uma equipa de gestão de todo este processo nas 3 geografias já muito batida, e beneficia da experiência de cooperação entre os parceiros nas edições anteriores. Portanto, as coisas já estão oleadas. Proporciona forte experiência internacional, ampliando a rede de contactos dos participantes e permitindo-lhes explorar oportunidades profissionais e de negócio, quer seja de mobilidade intergeográfica, quer seja de prospecção de possibilidades de expandir negócio ou de estabelecer parcerias de negócio com empresas entre os 3 continentes. E, enfim, estou receptivo neste momento a que coloquem uma ou outra questão. Vejam se há alguma questão que me queiram colocar. Há aqui uma questão. Permita uma intervenção, Rui. Uma coisa interessante, o professor Rui Lourenço mencionou que o primeiro módulo do curso é um módulo presencial. Esse presencial, ele não exclui alunos que sejam de cidades diferentes da sede do programa. Por exemplo, os alunos brasileiros que estiverem no Rio de Janeiro terão aulas presenciais, mas teremos alunos também de outras cidades do Brasil que podem ter aulas simultaneamente com esses alunos que estão fazendo presencial, através de um sistema em que eles estão integrados via internet e podem interagir com seus colegas e com seus professores. O mesmo acontece em Portugal, sendo Porto a sede da Católica, mas pessoas em outras cidades portuguesas poderão participar do programa também, o mesmo acontecendo em Angola. Então é importante deixar claro para todos, para que entendam que o curso não exclui alunos que não residam nas cidades sedes das universidades. Obrigado, Luís.
Há aqui uma questão que é como é que, até mais do que uma, qual a duração e quando começa o programa Atlântico. O programa Atlântico é um programa que tem uma composição vasta, no conjunto de todas as horas são 400 horas, mas repartidas ao longo de 2 anos para permitir esta conciliação entre trabalho e família com o próprio programa. E também a conciliação entre estar numa geografia e depois podermos deslocar às outras geografias nos 3 períodos de imersão. Portanto, essa é... e quando começa? Começa em setembro deste ano. É claro que já estamos com as inscrições, já se podem realizar inscrições, portanto, já há pessoas até que já estão a inscrever-se. A outra questão é como é que está estruturado o programa Atlântico e onde posso obter mais informação e quanto custa. Cosme, não sei se gostaria de abordar esta outra questão. Sim, obrigado, Rui. Portanto, o programa está no nosso site, em Católica Porto BS, e eu depois coloco aqui o link e o meu e-mail direto, portanto, onde posso enviar todas as informações e inclusive receber cá os interessados. Em termos de valores, 9.000 euros mais IVA, é o valor do programa, e eu vou colocar aqui então no chat, quer o endereço da escola, quer o meu e-mail pessoal, estou ao dispor para esclarecer qualquer questão e para receber cá os potenciais candidatos. Para responder à outra questão, que é como é que está estruturado, eu tenho de vir aqui a um outro slide que não estava a pensar projetar. Um minuto, Rui. Para esclarecer mais o que foi apresentado pelo professor Cosme, cada um dos países, cada uma das universidades tem em seu website o link para esse programa. Então, haverá informações que são comuns e haverá informações diferentes em cada website desse. Então, eu sugeriria que os alunos brasileiros procurassem no site do IAG PUC Rio de Janeiro. Os portugueses procurassem na Católica Porto e os angolanos procurassem na Católica de Luanda. Obrigado, Luís. Eu até vou aproveitar, o Luís pode colocar aqui o site do IAG, excelente dica. Eu já coloquei o nosso, vou colocar o meu e-mail e até sugiro que o professor Luís Fernando possa colocar o site do IAG e o seu próprio e-mail também aqui para que os candidatos possam interagir diretamente com ele. Obrigado, Luís. Portanto, a estrutura do programa tem estas 2 grandes etapas, a presencial e a online. Tem várias disciplinas, como estão aqui a ver. Perdão, carreguei sem querer, tenho de voltar atrás. Portanto, são 128 horas no total em termos do primeiro módulo ou etapa. Temos também aqui, depois, uma segunda etapa online, que são mais 108 horas. Elas decorrem espaçadas no tempo. Primeiro realiza-se o primeiro bloco em todas as geografias e depois o segundo bloco online. Os docentes que aqui aparecem, as disciplinas são as mesmas, os programas foram aferidos entre as equipas das 3 geografias, mas os docentes no módulo, no regime presencial, obviamente, são diferentes. Depois temos uma segunda etapa em que quem os conduz, as unidades curriculares, são as pessoas que aqui estão, e no conjunto são 108 horas. Para além disso, ainda temos 44 horas de ciclos de seminários e 3 períodos de imersão que no conjunto dão 120 horas. Portanto, no total, isto tudo prefaz as tais 400 horas que já tinha feito menção. Portanto, é uma informação breve, é claro que temos de gerir o tempo aqui, que é curto, mas poderão depois obter mais informação junto nomeadamente aqui em Portugal, junto do meu colega Cosme Almeida. Vou então sair dos slides e vou passar à segunda etapa. Portanto, já sabem, o professor Luís Fernando, diretor científico no IAG, no Brasil, portanto, já o salientou, mas, portanto, considerando que no Brasil existem, ao contrário de Portugal e de Angola, muitas universidades católicas,
É preciso tornar claro que, neste caso, o programa Atlântico é oferecido nesta geografia, no Brasil, em exclusivo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, nomeadamente pela sua Escola de Negócios, o IAG. Avançando. O assunto do webinar de hoje, que está associado à sessão de hoje, do programa Atlântico, trata sobre a estratégia de marketing nos negócios, matéria importantíssima no empreendedorismo em geral e no universo das startups em particular, para o que o plano de marketing é uma ferramenta crucial. Para disto nos esclarecer, contamos com um especialista em comunicação e marketing, com extensa experiência em administração de marketing, particularmente nos setores da comunicação, do turismo e dos serviços, e com amplo currículo académico. Tem pós-doutoramento pela Universidade Católica Portuguesa, tem doutoramento em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde é professor há mais de 35 anos, e, minhas senhoras e meus senhores, eis o professor José Palandi Júnior, de há muito entusiasta, como já referiu o meu colega Cosme Almeida, pelo programa Atlântico, por ter participado em edições do programa antecessor, a quem agora, publicamente, em nome da Católica Porto Business School, reitero os agradecimentos pela sua generosa contribuição e a quem cedo a palavra. Não esqueçam, porém, que podem colocar questões através do chat. Muito obrigado. Professor Palandi. Professor Palandi, tem de ligar o microfone. Isso. Longe de vocês, mas com muita saudade no coração. Vou pedir para o meu companheiro Paulo, que está aí assumindo os slides, para ver se a gente consegue, de uma forma organizada, aí, passar esses slides, que eu tive dificuldade para acessar o compartilhamento aqui, tá bem? Escolhi 4 temas, na verdade, que são linkados um com o outro, né? Tem a ver com o sistema de informação, tem a ver com empreendedorismo, sem informação você não consegue ser empreendedor. Essas informações, um bom empreendedor transforma em ações de organização para startups, e para isso tudo funcionar é necessário um bom plano de marketing. E foi aí que a ideia começou de se montar esse webinar dentro desses 4 pontos principais. É óbvio que a gente não vai a fundo em cada um deles, que o tempo não permite, mas vou tentar, pelo menos, deixar o tema bem arguído com vocês, para demonstrar a importância desse tema na vida do profissional. Passando para o próximo slide. Obrigado. Conceitos de estratégia de marketing, sempre na ótica de marketing, né? É óbvio que a gente, para desenvolver estratégias, a gente precisa de informação. E nada melhor do que a inteligência de marketing para desenvolver essas informações. Eu sempre digo que a informação é a base para a tomada de decisão de marketing, né? Sem informação, você não consegue decidir nada, né? Sem informação, você não consegue evoluir em planos estratégicos. E aí, obviamente, com o marketing. Na verdade, a informação é tudo, não só na área do marketing ou na área dos negócios, mas na vida da gente, né? Se a gente tomar uma decisão, há necessidade de informação. Daí a importância do sistema de informação, conhecido também como sistema de informação de marketing, sim, também conhecido como inteligência de marketing. Próximo. Aí, só para conceituar, né, o que seria a estratégia de marketing, de acordo com o nosso querido Kotler, né, o papa do marketing, né, é definido por um processo gerencial. Significa que existe uma gestão em torno de um procedimento de marketing, né, para desenvolver e manter, né, os objetivos da empresa, né? A estratégia, na verdade, ela é desenvolvida para definir objetivos da empresa, né? E é importante, sempre com base nos recursos que a empresa tem. Recursos esses não só financeiros, mas também de fator humano.
né? E sempre aproveitando as oportunidades que o mercado oferece. Essa palavra oportunidade, ela está sempre presente em qualquer tipo de conceito de estratégia de marketing. Lembrando que a própria palavra estratégia vem do grego stratego, né? Quer dizer general, aquele que comanda, aquele que rege as leis. Então, a estratégia é essa, a estratégia comanda as suas ações, né? Próximo. E aí vem a inteligência de marketing, que, na verdade, é um sistema de informação, sistema porque é interligado, né? Uma informação com outra informação, e a soma dessas informações normalmente apresenta oportunidades ou, às vezes, ameaças, né? E qual que é a base dessas informações? Na verdade, é aprender com as informações do passado, que isso é importante, avaliar o presente em função dessas informações e, obviamente, visualizar o que pode ser feito no futuro, né? No futuro da empresa, da organização. Próximo. E aí nós temos a fonte da informação, né? Normalmente, a fonte da informação ela vem de 3 ambientes básicos, né? Ela vem do ambiente interno da empresa, nenhuma informação, nenhuma estratégia de marketing, nenhuma estratégia organizacional, nenhuma estratégia empresarial pode ser feita sem você conhecer bem a sua organização, seus departamentos, sua imagem, recursos humanos, enfim. Muito próximo a essa organização, você tem o microambiente. Microambiente que envolve os clientes, concorrentes, fornecedores. Sem eles, você não tem mercado para atuar, né? E tendências de mercado. Essas tendências de mercado, muito são referências a essas fontes de informação que você recebe. E o macro, que por algum motivo está mais distante, como vocês conseguem observar no desenho, está mais distante da empresa e muitas vezes é negligenciado pela empresa. Informações como economia, tecnologia, política, cultura, legislação, né? Ambientes, a parte ambiental. Então, o conjunto desses ambientes aqui é que geram informação, geram a inteligência de marketing para uma tomada de decisão. Podemos ir para o próximo. E eu coloquei essa frase da Lidl, o Lidl, que é um supermercado, um hipermercado bem conhecido na Europa, inclusive em Portugal, né? Eles disseram: nem o melhor do mundo resiste a trabalhar com as cores azul e amarelo, que obviamente são as cores do novo clube do Cristiano Ronaldo, né? Do Al-Nassr, que também é azul e amarelo, as mesmas cores do Lidl. Quer dizer, nada como informação rápida, ligeira, para você tomar uma ação de marketing também rápida e ligeira, né? Se anteriormente o Cristiano Ronaldo estava trabalhando com outras cores, como do continente, por exemplo, agora o Lidl já acertou com ele uma bela promoção. Tudo isso são informações que muitas vezes acontecem do dia para o outro. E eu preciso estar sempre atento, né, a essas informações. Podemos ir para o próximo. Aí, só como referência das informações, e, obviamente, quando as informações caminham normalmente, existe sempre uma sequência. Agora, quando nós enfrentamos, como o planeta todo enfrentou, a partir de 2020, a pandemia, então, a informação ainda ela é mais vital, é mais importante, mais imprescindível para a tomada de decisão, né? E só nesse início de pandemia, ou seja, em 2020, já 4 segmentos de mercados apresentaram um crescimento enorme, porque, obviamente, rapidamente aproveitaram toda a situação, né? Que como eu sempre digo, né? As ameaças também são grandes geradores de oportunidade. Muitas vezes a gente negligencia, não olha com tanto carinho as ameaças e esquece que é nas ameaças, muitas vezes, que você consegue criar boas coisas, bons planos, boas ações,
né? Então, o setor farmacêutico, óbvio, cresceu por motivos óbvios, né? Cresceu demais. E, obviamente, esses outros mercados, como o delivery, o e-commerce e a própria logística, em conjunto, todos evoluíram tremendamente. Coisas de, por exemplo, esse setor farmacêutico, nesse começo de pandemia aqui no Brasil, ele dobrou o seu delivery, né? Chegando a quase 40% de aumento no delivery, né? Setores como o e-commerce, por exemplo, cresceu muito, 31% no período, nesse pequeno período de início de pandemia. Quer dizer, assim, temos que estar sempre alerta às informações, né? Essas informações que poderão modificar a minha estrutura de negócio, na verdade, né? Próximo. Bom, falamos um pouquinho sobre informação, né? Um tema importantíssimo. Agora, eu só posso empreender se eu tiver informação. E o empreendedorismo, né? Empreender, tem duas palavras muito chaves, que é a criatividade e a inovação, né? Parece que são palavras que estão sempre em conjunto, andando junto, mas elas têm características diferentes de negócio, né? Normalmente, os empreendedores têm sempre esses componentes dentro dos seus negócios, né? Muita criatividade, muita inovação, às vezes, inovação com criatividade. Mas vamos ver o próximo, para ver o que a gente tem sobre esse tema de criatividade e inovação. Eu não consigo passar para o próximo, por favor? Obrigado. Bom, é só para a gente entender um pouquinho do conceito de criatividade. Bom, criatividade todo mundo tem. Nós só temos que explorar, né? Explorar essa criatividade que está na nossa cabeça, né? Está no nosso cérebro, né? Exercício faz isso, né? Então, quando você começa a fugir dos padrões, sair daquele quadrado, então você começa a ser criativo, né? Você começa a ter características de criação, né? E essa criação, por isso que áreas como, por exemplo, a publicidade, a propaganda, que tem departamentos exclusivos, né, de criação. Então, criar alguma coisa, obviamente, difícil e às vezes injusta, porque nem sempre a gente cria algo que terá aceitação por todos. E por que não? Porque é alguma coisa nova, é alguma coisa que sai fora da caixinha, dos padrões, né? E por isso da criatividade, né? A criatividade sempre tem um certo risco, o risco do insucesso, né? Ou porque ela não atinge essa criatividade, esse público-alvo, o conceito que esse público-alvo deveria ter na evolução de quem criou de quem projetou, né, essa criatividade, e muitas vezes ela é até injusta, né? E precisa aguardar um tempo para ser absorvida, né, pelo público, né, pelo mercado, né? Próximo. Bom, se a gente falou da criatividade, temos que falar da inovação. Uma palavra bem simples, que tem a ver com ação. E a própria palavra já explica, né? É uma nova ação, uma inovação, é uma nova ação. Isso quer dizer que é algo que já existe, mas que foi melhorado, né? Foi melhor adaptado, né? Às vezes com recursos diferenciados, principalmente com as novas tecnologias, ele foi melhorado, né? Foi modificado, mas ele já existe. Então, quando você fala de inovação, é algo que já conhecemos, mas não da forma que foi inovada, né? E essa inovação é algo que a gente procura muito, né? Na vida acadêmica, por exemplo, a gente essa ação que nós temos de agora, né? De webinar, aulas híbridas, né? Aulas à distância e tal, isso já era possível há um bom tempo atrás. E foi, obviamente, uma situação irreversível nesses 2 anos de pandemia que tivemos que adaptar, né? Adaptar a toda essa tecnologia que já existia, né? Criando inovações como plataformas específicas, essa coisa toda, né? Essa própria plataforma que nós estamos usando agora, Zoom, e outras tantas que nós temos aí, né? Próxima. Bem,
Se criar é importante, inovar também é importante, quando você junta esses dois conceitos, inovação e criação, aí sim você pode ter resultados fantásticos, inesperados, né? Porque a criatividade é algo novo, é uma invenção, é algo que ninguém conhece, ninguém conhecia, é alguma coisa muito nova. E a inovação é algo que já existe. Palandi, então, é mais fácil inovar do que criar? Sim, na prática, sim, né? Na prática, não tenha dúvida. Até porque, quando você inova, o próprio nome já diz, né? Você está colocando valores a mais, novos valores àquela ação, aquele produto, aquele serviço que já existia. E quando você cria alguma coisa totalmente nova, ela pode ainda não estar adaptada a todo esse mercado para o qual ela foi criada. Então, há de se pensar nisso, quando você tem um insight criativo, né? Agora, quando você tem os dois juntos, essa inovação toca numa criação nova, aí ninguém segura, né? Aí pode ter certeza que isso dará certo. Próximo. Eu dei só alguns exemplos, né, para a gente, para ficar claro, né? Quando você fala de criação, está falando de coisas novas, coisas que não existiam, né? Então, roda, avião, óculos, e assim por diante, né? Telefone, satélites, são coisas que não existiam, que foram criadas, né? É totalmente criação. E depois você inova em cima disso, né? Então, é óbvio que o Concorde, que é um avião que já saiu de produção, não foi uma criação, foi uma inovação, né? Porque primeiro tinha que ter o avião, né? Antes era o balão, depois virou o avião, e aí do avião tem todas essas inovações que saíram do avião. É a mesma coisa do exemplo ao lado, né? Da inovação, onde eu tenho principalmente os bancos, né? Os bancos digitais. Banco sempre existiu e banco sempre se utilizou obviamente, do advento da informática, da internet, da web, tudo isso, se utilizou muito da tecnologia. Contudo, inovou tremendamente com os bancos digitais, né? Os bancos digitais, onde o público, principalmente o público mais jovem, se utiliza muito disso, né? Os aplicativos, por exemplo, o Uber, um aplicativo está em todo o mundo aí. O Uber não é uma empresa de transporte. Ele não se classifica como uma empresa de transporte de passageiros ou de mercadorias, né? Ele se classifica como uma empresa de tecnologia. É uma empresa de tecnologia, né? Como aí em Portugal nós temos o Glovo, né? Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no Brasil, é muito forte o iPhone, o iFood, né? Que entrega já entrega tudo, não só alimento, mas inclusive mercadorias de modo geral. Isso cresceu tudo. Isso foram aplicativos, foram inovações, porque essa parte de logística sempre existiu, mas não dessa forma que foi utilizada, né? Da forma do táxi, do Uber, que cresceu, e hoje você tem várias versões, vários aplicativos que utilizaram a mesma ideia para desenvolver outros negócios, outras empresas, e até complementar isso. Você vê que o Uber tem, e outros aplicativos do mesmo sistema, tem serviço, por exemplo, para pet, animal, né? Então, eu preciso levar o meu pet para fazer uma limpeza, para cortar unha, para dar banho. Então, eu posso chamar o Uber Pet e ele vai, leva, traz, enfim, específico para isso, né? E aí vem Uber para executivos, Uber que compartilha. Então, é um Uber não para uma pessoa, mas você pode compartilhar 3, 4 pessoas na mesma trajetória e você vai ter um custo menor. Então, olha só quanta coisa a gente vai inovando dentro do que já existe. Era isso que eu queria propor para vocês nessa parte de empreendedorismo, ou seja, ser empreendedor, né? Ser empreendedor. O empreendedor tem essa característica, né, de inovação. Pode ter certeza que todo empreendedor deposita no seu negócio muito do inovador, se possível, do criativo, né? Vamos ver mais um. Bom, se você precisa de informação e essa informação tem objetivos de
inovar, de criar coisas novas, a startup é o berço disso, né? A startup ganhou muito conhecimento, notoriedade no mercado como um todo, obviamente impulsionado pelas novas tecnologias, né? Que possibilitaram coisas incríveis que a gente conhece hoje, e algumas se transformaram em grandes empresas, né? Ícones no mercado, né? E hoje vale bilhões de dólares. Mas começaram com muita dificuldade. Uma das características das startups é isso. O início, né, é sempre com muita dificuldade, pequena, pouco dinheiro, muito risco, sempre precisando de um investidor para ajudar, né? Inclusive, as universidades hoje, muitas delas têm a sua Angel, né? Ou seja, a sua universidade anjo, que é para motivar, né, esses alunos, estudantes, a propor novos negócios e viabilizar com esse entorno de empresas, de empresários que podem depositar ali uma certa confiança, né, nesse novo negócio. E foi assim que grandes empresas surgiram no mundo como um todo. Vamos ver o próximo, que a gente colocou aí de startup. Aí é só para a gente poder entender rapidamente, né, o que a gente já conhece, startup, né? Normalmente é uma empresa que está em fase inicial, está começando, né? E sempre com uma proposta inovadora, um negócio novo, diferenciado, né? E que, obviamente, isso é quase que uma obrigação, uma obrigatoriedade de uma startup. Caso contrário, dificilmente você vai ter um investidor, um acionista para isso, né? É a possibilidade de crescimento, de alavancar. Então, isso tem que ser... Eu não posso fazer uma startup artesanal. Normalmente, a startup ela tem que ter essa multiplicação, ela tem que ter essa característica, né? E, obviamente, sempre baseadas, sempre, a grande maioria, não é tudo, são todas, obviamente, mas a grande maioria, se não fortemente, mas tem sempre alguma dose de tecnologia para viabilizar aquilo, né? Vamos mais à frente? Aí é uma das características das startups, né, que começa com pouco dinheiro, e, na verdade, o risco sempre existe, né? A gente vê muitas startups que começam e depois não dá certo. Por outro lado, algumas que começam têm uma certa dificuldade, até demoram para crescer, e quando crescem, conseguem se tornar, como diz o texto, né, unicórnios, são conhecidos, né? Que é uma coisa bem... quase uma coisa inexistente, mas que é uma realidade de muitas startups, que são empresas que muitas vezes não têm nem 5 anos, 6 anos, são empresas novas, mas com um grande crescimento. Como diz aí, são consideradas unicórnios empresas com mais de $1 bilhão, né? E um bom exemplo disso, entre vários exemplos, é a própria Netflix, né? Conhecida mundialmente, né? E começou de uma forma muito, né, uma história bem bacana, não vamos contar aqui, mas começou de uma forma bem singular, e hoje é uma fortaleza criando filmes, enfim, é uma produtora realmente, né? Então, são alguns exemplos. Eu acho que eu coloquei alguns exemplos de unicórnios no próximo slide. Aí, como criar uma startup, né? Alguns passos, né? Como eu quero criar uma startup, né? Bom, como qualquer novo negócio, ainda mais um negócio de risco, né? Porque é um negócio, como a gente já falou, com uma boa dose de inovação, né? Uma boa dose, às vezes, de criatividade e diferenciada, que muitas vezes sai fora do quadrado, né? Então, mesmo assim, a gente tem alguns passos, né, a serem seguidos. Então, vai algumas sugestões para vocês que estão interessados em startup, como criar essa startup, né? Eu acho que o primeiro passo é ter uma boa ideia, uma ideia criativa, uma ideia inovadora, uma ideia diferente. Depois, desenvolver um protótipo, né? Ou seja, materializar essa ideia. Eu preciso materializar, até porque
eu preciso validar essa hipótese no mercado, né? Sem a validação dessa hipótese, provavelmente vou ter dificuldade em conseguir parceiros, sócios, informar o meu grupo de colaboradores, o meu time, né? Então, eu acho que é por aí. E o mais importante, né, o que normalmente dá mais trabalho, é captar recursos para isso, né? Então, aquilo que eu estava dizendo anteriormente, né, as universidades, que muitas vezes é um berço para a criação de startups, de empresas inovadoras, né? Elas criaram esses setores angels, né? Essas empresas para cuidar dessas novas ideias empreendedoras, né? E, normalmente, você, em função disso, cria também uma carteira de investidores, de gente que acredita nessas novas ideias. Então, captar recursos é um dos pré-requisitos assim, fundamentais para que você possa desenvolver uma startup. Tá bem? Pensando nisso, eu coloquei aí alguns exemplos de fracassos de startup, né? E olha só que coisa, né? Se você toca na parte de gestão, a parte gerencial, a incompetência gerencial, 45%. Inexistência, inexperiência em gerenciamento, 18%. Então, só aqui eu já estou chegando a 60% praticamente. Então, o que quer dizer? Quer dizer que eu preciso de gestão. Falando demais, não é importante ser empreendedor? É muito importante, né? Ser empreendedor. Mas ser empreendedor gerindo o seu negócio, né? Administrando o seu negócio. Isso é importante, né? Dar um passo por vez, que muitas vezes a gente tem que segurar um pouquinho, né? Outro ponto interessante, expertise desbalanceada, né? Normalmente a gente entende que nesse setor de empreendedorismo, normalmente o empreendedor tem uma boa afinidade com aquilo que ele está querendo desenvolver. Normalmente ele tem uma boa afinidade com aquilo que ele quer desenvolver. A falta de afinidade pode gerar um fracasso. Então, vai aí uma boa dica, né? A parte de gestão gerencial, a parte administrativa, a falta dela pode causar problemas, fracassos nas startups, que é o que mostra o quadro da startup americana, que é o grande volume das startups que nós temos hoje no planeta, né? Muito bem. Próximo. Aí eu coloquei alguns exemplos de unicórnio. No Brasil, nós temos o Quinto Andar, que é bem novo, né? Como todo startup, né? São sempre empresas novas, né? Mas que já está na faixa do unicórnio, né? Já tem mais de 5 bilhões o valor da empresa, chamada Quinto Andar. Cuida de aluguéis, venda de imóveis, né? E o C6, né, que é o banco digital, também acima de 5 bilhões. E olha só que coisa, globalmente, olha a diferença, né? Nós estamos falando de uma ByteDance, que é aquela empresa que também tem a conta, que é dona da marca TikTok, né? Uma marca mundialmente hoje, né, conhecida, 140 bilhões. E começou tudo pequenininho como uma startup, né? Já a SpaceX, né, já começou, né, já está todas elas já não são consideradas mais startups, né? São grandes grupos, grandes empresas consideradas como unicórnio, que vieram das startups. Vamos ver mais aqui que nós temos. Eu botei aqui, não sei se vai rodar, espero que rode, não sei se tem um som, mas era para demonstrar como começou o Quinto Andar, para a gente ter uma ideia de como funciona essa empresa aqui. Eu não sei se dá um clique para ver se roda e se tem som, né?
Eu estou com o meu som no máximo, eu não sei se aí você está com som. Mas como tem o texto embaixo, dá para a gente entender bem que é uma empresa que também se considera uma empresa de tecnologia, não é uma empresa que aluga ou vende uma imobiliária, ela se considera uma empresa de tecnologia, e tudo é feito virtualmente. Então, isso facilita muito, ainda mais num país como o nosso, aqui, Brasil, de extensões continentais, onde você tem uma dificuldade enorme, né, para poder circular, mesmo em grandes metrópoles, né? Então, com a facilidade das tecnologias, você consegue viabilizar muito esse problema que muita gente tem de aluguel, ou de locatário, ou de locador, né? Ou de simplesmente vendedor, né? De imóveis. Podemos passar para o próximo? Esse é um outro, eu vou até mostrar para vocês rapidamente, eu achei muito interessante. Primeiro porque esse é uma startup dessas cápsulas, né? Eles chamam de cápsulas, que funciona, essa é em Istambul, onde você, por algum motivo hoje muita gente fica horas e horas, às vezes muitas horas em aeroporto, e você não fica em hotel, às vezes fica lá, não tem lugar para deitar, dormir, e eles criaram essas cápsulas aí, que eu achei genial, muito legal, e você pode desfrutar de uma tranquilidade, tem música, tem Wi-Fi dentro, tem uma série de coisas, né? E você, talvez não funcione o som, que eu já vi que não vai funcionar no anterior, mas você, com um simples cartão de crédito, você tem ali uma peça que você pode introduzir seu cartão, a máquina, a cápsula abre automaticamente e você enfim, desfruta de algumas horas, um dia, enfim. E ela fecha, né? É uma cápsula que fecha. Se você puder clicar, só para a gente ver como funciona, rapidamente. É muito legal, né? É uma ideia muito boa, funciona muito bem. É óbvio que você tem outros formatos no Japão, que são como, parece aquele honeycomb, né? Aquele ninho de abelha, né? Mas esse me parece mais tranquilo, mais usual, né? mais fácil. E prático, né? Você consegue rapidamente ter uma noite tranquila. O próximo é bem interessante, porque eu tive contato com essa empresa. É também de cápsula, e olha, você pode observar que a cápsula deles são bem... Não clica ainda não, só para a gente poder fazer um comentário, não clica ainda não. Eu conversei com o dono dessa empresa, foi muito interessante, é de Paris, e ele... pode clicar, porque daí sai essa tela da frente, essa cápsula, e vocês vão poder ver melhor. Vamos ver, dá mais um clique para ver. Não, é isso que vai sair mesmo, né? Mas, enfim, essa é muito interessante porque ela tem uma cara mais moderna do que aquela anterior, né? E ele estava com ideias de colocar no Brasil essa cápsula. E até conversamos e tudo, mas não houve possibilidade de completar a nossa conversa. Mas, assim, é uma cápsula que pode ser utilizada em locais com grande movimento, né? Então, desde shopping centers, rodoviária, ferroviária, estação de trem, aeroportos, estradas, né? Como nós temos aqui estradas, distâncias longas a percorrer, né? Então você pode colocar em algum desses locais de estrada que tem restaurante, toda uma estrutura, mas não tem hotel, não tem dormir, você põe essas cápsulas em um lugar já reservado e ela também toda climatizada, com toda a tecnologia. A única coisa que dificultou é que eu precisaria de uma cápsula dessa aqui em São Paulo para poder demonstrar aquilo que eu comentei, né? O protótipo, né? E isso foi um pouco mais complicado viabilizar essa possibilidade. Fora isso, ela pode ser utilizada por empresas que têm, por exemplo, quem trabalha muito com call center, por exemplo, né?
que tem empresas grandes, como cartão de crédito, companhia aérea, que tem call centers de 50, 100, 150 pessoas, onde as pessoas ficam, né, no telefone e tem sempre aquele momento de repouso, né, de descanso, porque realmente é forte, né, o telemarketing. E esse seria o momento onde a pessoa pode descansar, repousar, relaxar durante 15, 20 minutos, né, e a instrução diz que 15 a 20 minutos já é como se fosse 4 horas de sono, né? E tem climatizada com aquele tratamento de luzes, tem som, Wi-Fi, é muito interessante, muita ideia, muito legal e funciona muito bem. E quando a gente pensa onde a gente poderia colocar isso, tem centenas de lugares, né? Eu só achei um pouco caro o custo inicial. Era por volta de 90 a 100 mil reais, né? Então, isso daria mais ou menos uns 20 mil dólares, 30 mil dólares, né? É o preço de um carro, né? Então, coisas que deveriam ser adaptadas, né? É isso, achei bem interessante e não sei como está, faz um ano mais ou menos que eu conversei com essa pessoa. Eu vou até, quando eu montei esse slide, eu até falei, preciso voltar a conversar para ver se tem essa estrutura possível de colocar aqui no Brasil. Tem sempre alguém interessado, né, para investir. Vamos ver o próximo? Pode passar, porque é o filme. Aí é só uma frase que eu acho interessante, né, do Peter Druck. Onde quer que você veja um negócio de sucesso, pode acreditar que ali houve, um dia, uma decisão corajosa. É verdade, né? A gente vê hoje as grandes empresas, né, milhões e bilhões, né, mas não olha lá do seu início, né, os primeiros passos que a gente falou, né, da proposta inicial, a dificuldade de convencer investidores, de acreditar, né? Alguns venderam o seu carro para poder investir nesse negócio novo, né? Venderam a sua casa para isso, enfim, fizeram dívidas para que aquilo acontecesse. Quer dizer, decisões corajosas, né? A gente só vê o sucesso, mas não olha essas decisões que foram muitas vezes difíceis de ser tomadas, né? Já para o último bloco, vamos falar sobre o plano de marketing, né? Plano de marketing, obviamente, para todo plano de marketing tem o passo a passo, que é o que a gente vai falar rapidamente hoje, sempre trabalhando com o marketing mix, né? O marketing integrado, como alguns chamam, ou os 4Ps, como alguns chamam, né? Ou seja, trabalhar com o composto de marketing, né? Vamos ver aqui o que nós temos para falar sobre o plano de marketing. É óbvio que não podemos falar sobre o plano de marketing sem falar, pelo menos, onde ele se encaixa, né? Normalmente ele se encaixa no plano de negócio, no plano de negócio da empresa, no business plan, que a gente chama, né? Business plan, que é esse conjunto de informações, de dados, de ações que a empresa projeta para poder desenvolver o seu negócio, né? Ou porque é um negócio inicial, está começando um negócio, qualquer novo negócio necessita de um plano de negócio, né? É fundamental ter um plano de negócio. Vamos ver o próximo. Já falando sobre o plano de negócio, só para a gente ter uma boa ideia, né? Todo plano de negócio tem o seu sumário executivo, onde diz qual que é o objetivo, a descrição do negócio, enfim, para a gente ter uma ideia do que se trata. Normalmente, um plano de negócio, quando a gente observa, tem uma análise do próprio mercado, onde você tem as tendências, tamanho do mercado, quem são os concorrentes, fornecedores, o tipo de negócio, então B2B, B2C, enfim. Somado a isso, todo plano de negócio tem lá o seu plano de marketing, que é o que a gente quer falar, né? Que é o nosso tema, né? O plano de marketing, que fala sobre as ações de marketing dentro dos produtos, dos serviços, da marca, como vai ser a política de distribuição e venda, divulgação, né? Preço. E, obviamente, você tem que ter um plano operacional. Um plano operacional que fala sobre, né, a equipe, né, o RH, né, o fator humano que vai ser utilizado, o maquinário que vai ser utilizado, qual é o perfil do colaborador, né? E, por último, a quinta etapa, essa que não tem como escapar, que é o plano financeiro, né? Ou seja, os custos para se montar esse negócio. Por isso que é um plano de negócio.
Então, o plano de negócio é esse, mas o que mais nos interessa, que é o que a gente vai comentar agora e finalizar, é o plano de marketing. É um plano de marketing que, na verdade, ele coordena, ele dirige, ele dá o caminho, né, para a empresa atingir os seus objetivos. Todo o plano estratégico de marketing, todos eles, obrigatoriamente, têm o seu objetivo. E tem que ser um objetivo muito claro, evidente, em letras de neon, sabe assim, né? Bem claro, bem objetivo, e normalmente explorando as oportunidades que o mercado está oferecendo. E como se divide esse plano, né? Primeiro, eu tenho que traçar um documento, né, que é realmente um documento, né, é um dossiê, que nele você vai encontrar todas as informações sobre as suas ações de marca, ou seja, o que você quer fazer e aonde você quer chegar. E para desenvolver esse documento, eu preciso ter etapas, né? Então, a primeira etapa é a análise da situação. Então, é uma diagnose, né? É o que você é, né? É a sua situação atual, da empresa, do mercado, e assim eu conheço bem o mercado. Conhecendo bem o mercado e conhecendo bem a empresa, eu vou para a segunda etapa, que é a análise das coisas boas e ruins que eu consegui na visão mercadológica dessa empresa e desse mercado. É a análise SWOT, que a gente conhece tanto e tanto fala, né? Onde você define os pontos fortes e pontos fracos, as ameaças e as oportunidades de mercado, né? Essas oportunidades de mercado e as ameaças são sempre do mercado. Pontos fortes e pontos fracos é da empresa. A gente separa esses dois, ponto forte e fraco, empresa, e ameaça e oportunidade de mercado, porque os dois trabalham em duas variáveis. Uma variável controlável, que é da empresa, pontos fortes e fracos, e outra variável incontrolável, que é do próprio mercado, né? Onde você tem as oportunidades e as ameaças. Sabendo disso, conhecendo bem isso, aí você vai definir o seu objetivo. Porque, normalmente, essas ameaças e oportunidades vão acender uma luz vermelha, uma luz forte, dizendo, olha, é aqui que você tem que ir. Então, se transforma no seu objetivo e as suas metas. A gente fala metas de objetivos porque o objetivo, normalmente, é sempre a longo prazo e através de uma análise qualitativa. As metas são sempre a curto prazo com uma visão mais quantitativa. Eu preciso atingir várias metas para chegar no meu objetivo. É como numa guerra. Eu só venho à guerra se as batalhas forem vencidas. É mais ou menos isso. Sabendo onde eu quero chegar, vem a parte mais complicada, né? Sabendo onde eu quero chegar é fácil. Agora, como que é o problema? Que é a quarta etapa do plano de marketing, que é a estratégia. Ou seja, quais são as ações de marketing que eu preciso desenvolver para chegar naquele objetivo? Esse objetivo, às vezes, é de um ano. Então, daqui a um ano eu tenho que estar lá. Como é que eu chego lá? Com essas ações que eu vou programar. E toda ação, né, não tem plano de marketing sem custo, viu, gente? Tem que ter custo. Tem custo. Então, quais são os custos dessas ações que eu projetei? Não esqueçam que essas ações, esses custos, não estão só ligados à quarta etapa, não. Podem estar ligados até à primeira etapa, a análise da situação. Às vezes eu preciso de algumas informações que eu não as tenho nesse momento. Então, eu preciso fazer uma pesquisa de mercado. Isso me custa. Então, entra dentro do orçamento também, né? Essa pesquisa vai me dar informação para essa análise SWOT, que pode gerar o meu objetivo, que vai definir as minhas ações. E está dentro do custo. E a última etapa, finalizando, é o controle. O controle, na verdade, é o controller, é o feedback. O controle, só para finalizar, não é porque ele está no final que ele é a última coisa a ser feita. O controle controla todas as etapas. O controle vai dizer se aquela análise da situação que você fez no começo continua sendo válida, porque o seu plano é de um ano. Em um ano pode acontecer muita coisa. Você imagina o plano de marketing que foi feito em 2019 para 2020. Quando chegou em novembro, em dezembro, estava tudo pronto. Em janeiro mudou tudo. Então é isso, né? Eu preciso me adaptar a isso. O controle é fundamental, é onde a gente faz o feedback, a realimentação das informações. Eu acho que era isso que eu queria passar para vocês. Tem mais um slide só para uma mensagem final. O planejamento não diz respeito a decisões futuras. O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras que a sua decisão de hoje foi tomada. Legal. Isso é o Peter Drucker. Bem interessante, né? É isso, gente.
Obrigado, deu 41 minutos. Está ótimo, está dentro do tempo. Agradeço a todos e me coloco à disposição, está aí o meu e-mail, que foi solicitado para vocês. E desculpa o fundo de tela, se não consegui realmente colocar, mas estamos aí. Rui, alguma pergunta, Rui? Muito obrigado. Há aqui uma pergunta que é se para um pequeno negócio também fará sentido um planeamento de marketing. Para um pequeno negócio? Se um pequeno negócio também se justifica um plano de marketing. Sim. Essa é uma pergunta que todo mundo faz, porque todo mundo acha que plano de marketing são só para as grandes empresas. Né? Esqueça que tem as pequenas empresas. O seu Manuel, que tem a padaria, né? Ele precisa fazer um plano de marketing. Às vezes ele não sabe que está fazendo um plano de marketing, a verdade é essa. Mas ele está fazendo. Porque do momento que você está no mercado, não tem como fugir disso. O que é um planejamento? É pensar. Para o professor Palandi, planejamento é pensar antecipado. Se eu pensei antes, eu estou planejando. Eu, para fazer esse webinar, eu planejei. Eu pensei antes, né? E planejei, montei e apresentei. Então, planejar é isso, é pensar antecipado. Então, toda empresa o faz, toda, a pequena, média ou grande. É que a grande é mais complexa, a grande envolve um conteúdo maior de informação. E a pequena empresa, ela também está fazendo, porque são os passos que ela precisa decidir. E muitas vezes de forma involuntária, sem saber, mas ela está planejando. Boa pergunta. E, entretanto, apareceu aqui mais uma outra que é sobre se era possível dar exemplos de ações de marketing num plano de marketing. Bom, aí é bem complicado dar exemplos de ações de marketing, porque são tantos exemplos. Né? Por exemplo, eu posso ter uma ação num plano de marketing para reforçar a imagem do meu produto, né? Ou reposicionar o meu produto. Eu posso ter um plano de marketing para valorizar o preço do meu produto. Então, é caro, mas é bom. Então, eu estou valorizando. Eu posso fazer um plano de marketing, como foi feito esses 2 anos, 3 anos, né? Eu posso fazer um plano de marketing para desenvolver melhor o meu canal de distribuição. Por exemplo, muitas empresas não tinham e-commerce no seu sistema de distribuição. Incluíram o e-commerce para poder desenvolver, e muitas delas, nós temos alguns casos aqui no Brasil, interessantíssimos, que viraram case, né? Uma delas é a Magazine Luiza, que cresceu tremendamente. Para vocês terem uma ideia, a Magazine Luiza vendeu mais, que é uma empresa de varejo, né? Ou seja, uma empresa de grossista, não, atacadista, grossista e já me faltou o nome. Me ajudem aí. O varejo é o retalhos, desculpa, empresa de retalhos, óbvio. Retalho, uma grande empresa de retalho, e ela vendeu mais em 2020 do que em 2019. Ela vendeu mais, quase que dobrou as vendas. Foi um case fantástico. Por quê? Porque ela estava já se preparando para o e-commerce e aproveitou essa crise, esse problema seríssimo mundial, e reverteu de uma ameaça uma grande oportunidade. E dentro das ações de marketing, que é a pergunta que foi feita, né? Uma das ações é tornar a sua marca cada vez mais conhecida. Então, ela patrocinou uma série de programas de televisão. A televisão no Brasil é extremamente utilizada, né? Hoje, os últimos índices mostram que, por exemplo, tem um estado chamado Tocantins, que tem mais índio do que população, vamos dizer assim, convencional, né? Tabas e tudo mais. Tem mais de 55% das casas com televisão. São Paulo, o último índice, o estado de São Paulo, está com 97% dos lares com TV. Isso quer dizer, se eu pegar a cidade de São Paulo, eu diria que é 99,9%. Então, quando você põe um programa, uma marca na televisão, você está fazendo uma ação de marketing que vai se multiplicar e muito, e muito. Então, aí tem muitas ações. Assim, quando você parte do princípio do seu objetivo, o meu objetivo é vender 10% a mais do que o ano anterior, e aí você vai fazer ações para que isso aconteça. Não sei se eu consegui responder.
Temos aqui também uma pergunta no Q&A para o professor Palandi, que pergunta se o plano de marketing pode ser feito numa base anual em cada ciclo económico. Normalmente funciona assim, um plano de marketing, tradicionalmente. No mês de outubro, o pessoal do marketing se reúne e começa a desenhar o que vai acontecer no ano seguinte. Quando chega no final de novembro, primeira quinzena de dezembro é apresentada para os executivos, os acionistas, a direção, e, se aprovado for, é implementado ou adaptado. Começa janeiro, o plano começa a funcionar. Só que o plano tem planos no meio dele. Por exemplo, Dia das Mães. Né? Dia das Mães aqui é em maio. Eu não sei se em Portugal é em maio, Dia das Mães. Não tenho uma dúvida. O varejo no Brasil, ou seja, o retalho, né? É muito forte em algumas datas. Por exemplo, o Dia das Mães é muito forte. Dia das Crianças, que em outubro é muito forte. O Natal, obviamente, é muito forte. O Carnaval é muito forte. Então, eu posso ter planos para essas datas, específicos para essas datas, dentro de um plano master anual. Eu posso ter um plano, como aconteceu, quando a Renault, a Peugeot, a Citroën, franceses, vieram para o Brasil, eles não fizeram um plano de um ano, eles fizeram um plano de 20 anos, porque eles têm que montar uma fábrica, eles têm que montar um parque industrial, então não dá para ter um plano de um ano só. Então eles têm um plano, obviamente, mais longo, não tão detalhado, mas sim para ser perseguido, né? Ou seja, ninguém conhecia a Citroën, ninguém conhecia a Peugeot, nem Renault, então tornar a marca confiável, conhecida e tudo mais, isso tudo faz parte de etapas de um plano. Então, você tem planos de curto, médio e longo prazo. Isso é muito comum. E os planos de contingência, que é chamado. São planos que é chamado plano D, que você monta o plano e, se precisar, você usa. Se não precisar, você não usa, mas você está com ele pronto. Né? Uma greve, por exemplo, você já sabe o que fazer se entrar em greve. Está tudo pronto, já está programado. Você trabalha com cartão de crédito, o correio está em greve, você não vai receber mais o seu boleto para fazer o pagamento, e aí, como é que faz? Não tem problema, o telemarketing entra em ação, o call center, todo mundo ligando para os clientes. Olha, eu sou João, eu sou Palandi, o senhor tem uma fatura que vai vencer amanhã, né? O senhor não vai receber a duplicata porque está em greve. Então, o senhor pode pagar, o valor é esse e tal. Informo que essa ligação está sendo gravada, né? Óbvio. E assim por diante. Então, sim, você tem planos de todos os tamanhos, de acordo com a necessidade da empresa e do negócio. Palandi, eu posso fazer um comentário também? Vem de uma experiência minha como consultor de empresas. E eu vi empresas de médio porte, empresas na área de tecnologia, o calcanhar de Aquiles do plano deles, do business plan, depois do plano de marketing, era o conhecimento da situação. As empresas não sabiam coletar informações. Aí o que acontecia? Eu vi situações dessas uma vez que eu estava lidando com uma empresa média, de médio porte, em que o presidente da empresa pediu que os diretores fizessem análise SWOT. Eles sequer sabiam direito o que era análise SWOT. Então eles chutam o que eles acham naquele momento, o que é oportunidade, o que é ameaça, sem ter feito uma análise prévia. Então, esse processo de acompanhar o ambiente interno e o macroambiente tem que ser um processo contínuo, para que a qualquer momento você tenha as informações, que eventualmente você possa coletar uma informação mais detalhada, uma informação mais setorizada, mas sem esse tipo de coisa, o que vai acontecer são os grandes chutes dados e, a partir daí, um plano que é construído a partir de ideias, de suposições de pessoas, de opiniões pessoais. E esse plano tem uma chance muito grande de não dar certo no futuro. O que você acha disso? Você está corretíssimo. Infelizmente, você está corretíssimo. Né? Eu sempre digo para os meus alunos, digo assim, olha, fazer um plano não é achômetro. Você liga o achômetro e vai achar. Achar com o dinheiro dos outros é fácil, né? Achar com o seu dinheiro você não quer, né? Você vai lá e busca detalhes para não errar. Né? E é isso que acontece, porque quando alguém, um executivo, um alto executivo, pede para fazer uma análise SWOT e o pessoal ainda tem dúvida do que é análise SWOT, é porque você já está com um problema na empresa, não precisa nem ver nada, né? Tem alguma coisa errada. Porque, que nem, por exemplo, às vezes eu faço pesquisa para a empresa e você chega no resultado da pesquisa. E aí quem encomendou a pesquisa não concorda com você. Não, eu não concordo, eu acho que está errado. Bom,
É um direito seu achar, você que está pagando a pesquisa, mas assim, a pesquisa chegou nesse resultado, entendeu? Por exemplo, você não está dando, o seu pessoal não está bem treinado, estão vendendo, não sabem o que estão vendendo, entendeu? Não conhece o público-alvo, não falam o mesmo idioma. Eu vou dar agora, semana que vem, daqui a 2 semanas, eu vou dar um curso de vendas. E dentro do curso de vendas eu incluí alguma coisa de neuromarketing, porque, sabe, hoje é isso que funciona, entendeu? Eu preciso saber o que está acontecendo na cabeça da outra pessoa, entendeu? Então, como é que eu vou trabalhar? Como eu não tenho um leitor de mente, eu tenho que ter uma pesquisa muito bem fundamentada para isso, né? E o que você comentou está totalmente certo. Eu já cheguei a perguntar para algumas pessoas, assim, quem é o seu público? Aí diz assim, é todo mundo. Eu falo, todo mundo, meu querido. Qual o seu segmento, seu target? É todo mundo. Qual é o target da Coca-Cola? Eu falo para os alunos, é todo mundo. Basta ter boca que você bebe Coca-Cola. Né? Mas não é isso, não é todo mundo, gente. Hoje as famílias, as mães, já estão evitando dar refrigerante para as crianças. Então, você tem que pensar bem em tudo isso que está acontecendo. Tem muita gente que não gosta, então não é o fator de é todo mundo, não é todo mundo. E target, é alvo. O alvo não é aquele que você acertou do outro lado da rua, não. O alvo é que você acertou na mosca. É esses caras que você quer saber quem são. Entendeu? E às vezes as empresas não sabem, por isso que elas agem errado. E às vezes colocam dinheiro no lugar errado, né? Na mídia errada, no veículo errado, nas ações de marketing errada. Né? Eu acho que você está corretíssimo, Luiz. Você deu um exemplo interessante, que é a Coca-Cola. Se você perguntar às pessoas em geral, não, claro que os executivos da Coca-Cola já sabem hoje, se a Coca-Cola é um produto que você trabalha com um mercado segmentado ou não diferenciado, muita gente vai dizer que é não diferenciado, porque a Coca-Cola é o mesmo produto, mas não é. Você muda a embalagem dele, muda a ocasião de uso, muda uma série de coisas. E isso leva uma empresa, evidentemente não a Coca-Cola, mas se a empresa não entende esse tipo de comportamento do mercado, ela vai levar um tombo no futuro. E isso só informação pode te dar. Só informando, o que você falou no começo, né? A informação tem que ser sistemática, não pode ter lacuna, vácuo, gap. Ela tem que ser contínua. Ela não pode ter esse buraco, esse gap que aparece, pode ser esse gap onde você vai cair dentro, onde vai ser o seu abismo. Então você não pode, tem que estar passo a passo no que está acontecendo no mercado. Por isso que a nossa área é muito dinâmica. Hoje ele te ama, o seu cliente. Amanhã ele te odeia. Por quê? Porque não sei, porque apareceu um cara com a camisa do time do outro time rival e esse cara, você não gosta dele, pronto. Você já não gosta da marca mais. Acabou. É como o exemplo que eu dei ali do Cristiano Ronaldo, né? Que agora é Lidl. Né? Agora está com, né, o azul e o amarelo estampado, ganhando notoriedade. Eu tenho certeza que quem gosta do Cristiano Ronaldo vai começar a comprar no Lidl. Vai deixar o continente de lado. Né? Alandi, temos aqui uma outra questão, que é qual deverá ser o custo ideal em termos percentuais de um plano de marketing face aos custos diretos de produto e serviço? Eu vou responder essa questão, vou abrir só para o Paulo, que ele quer fazer também uma pergunta, ou quer fazer um comentário, Paulo, e aí eu já faço esse outro comentário. Está sem som, Paulo. Não? Agora sim. Agora foi. Pronto. Não, Paladi, eu não consigo resistir a estar com a vossa distância, a falar com o programa Atlântico por trás, sem lembrar a nossa longa história de programa Atlântico e até de pré-programa Atlântico, porque eu acho que este programa Atlântico, nas nossas cabeças, no tal neuromarketing que possamos fazer dele, começou nas primeiras idas de uns alunos portugueses ao Brasil e de uns alunos brasileiros a Portugal, que nós combinamos praticamente na saída do quadrado, usando os seus termos, não é? E isso, na altura, surgiu muito inovador para as nossas universidades. Estamos a falar há mais de 15 anos. Por isso, Palandi, eu, antes de mais, era uma dívida de gratidão por esta cumplicidade de tantos anos, que nos permite agora, com toda a alegria do mundo, estar aqui a falar com base no passado para o futuro. Portanto, isto era um introito e um abraço gigante do tamanho do Atlântico, assim, por causa de tudo isso. E, enfim, para quem nos ouve,
ouvir o professor Palandi é ouvir realmente uma voz que, ao longo desta história, que o Rui e que o Luís falaram da história do Atlântico, não é? É um exemplo vivo deste processo, destes primeiros tempos. E depois queria só também fazer-lhe uma pergunta, porque fazendo a ponte entre aquilo que o Rui apresentou do que é o Programa Atlântico e o seu tema essencial, que é a questão da invenção e da inovação. Não há dúvida nenhuma que a invenção, o tal fugir do quadrado, sair do padrão, é fundamental no empreendedorismo, e depois também a criação de valor que resulta das novas ações cada vez feitas, e eu acho que até o nosso programa é um bom exemplo, primeiro desse sair do quadrado, que aconteceu há uma série de anos e que nos permite falar, se calhar, com alguma razoabilidade, que estamos diante de um programa de invenção de sair do quadrado, e depois aquilo que está hoje acontecendo, e de que nós somos agora um bocadinho os testemunhos, de nós termos que nos reinventar depois da Covid. Eu gostava que o Palandi, para os que possam vir a ser os nossos alunos da 9ª edição, a primeira pós-Covid, e portanto a primeira que é inovadora relativamente à invenção de há 10 anos, usando a sua lógica, em que medida é que nós podemos estar a criar futuros gestores mais competentes neste tema da saída do quadrado, por um lado, e da criação permanente de valor, que é a segunda dimensão, digamos, deste empreendedorismo que o Palandi falou. Porque é isso que nós queremos, não é? É ter gente capaz de fazer startups, de sair do quadrado. Não, eu acho que é muito importante, Palandi, não sei, eu estou-me a lembrar, ao longo dos anos, vermos os projetos que eram feitos. Normalmente a regra era por um aluno português, um aluno brasileiro, um aluno angolano. Um aluno angolano, brasileiro e português. Fazia-se até muita questão disso. E isso fazia muitas vezes a diferença num projeto, precisamente pelo caráter inovador que resultava dessa fertilização cruzada. E eu tenho tantas experiências disso e gostava que o Palandi nos desse alguma ideia do que isto pode significar para quem queira vir de novo fazer o Atlântico. Muito bem. Respondendo um pouquinho a primeira questão sobre valores, né? É bem difícil a gente aferir valores, né? Principalmente quando você... Imagine quando uma montadora de automóvel lança o seu primeiro carro, né? Um modelo completamente novo. Então, aquele modelo que foi lançado não vendeu nenhuma unidade até agora. E eu tenho que investir milhões para torná-lo conhecido, né? Mas não vendeu nenhuma unidade ainda. Então, depende muito do foco da ação de marketing que você está desenvolvendo. Um número que é muito falado, muito comentado, é o número 3 de 5. Então, existe muito essa coisa do número 3%, 5%. Isso vai depender muito mesmo da taxa de retorno que você tem, do ROI, retorno sobre investimento que você vai ter. Não vai depender muito disso, para que você possa aferir o quanto eu estou disponível. O importante é saber que não é um jogo. Entendeu? Quando você faz um plano, não é um jogo, né? É alguma coisa que você trabalhou com variáveis controláveis e incontroláveis. Por que tem as duas variáveis? Porque se eu trabalhar só com incontrolável, eu posso ficar na mão do mercado completamente. Então, eu tenho que ter uma dose de variável controlável para saber o momento de puxar a corda, soltar a corda, puxar a corda, soltar a corda. E aí vem, né, o quanto que eu estou querendo com o meu objetivo. Então, se o meu objetivo é crescer 10%, eu já estou trabalhando com um número. Esse percentual já vira um valor. E em cima desse valor, eu posso investir X desse valor, né? Eu me lembro muito bem que quando eu trabalhava numa empresa argentina aqui no Brasil, no setor do turismo, eu fazia, no final eu criei uma house agent, uma agência de propaganda interna da empresa, porque a gente investia muito. A gente investia naquela época 1 milhão, 2 milhões, há bastante tempo atrás, de reais.
em mídia, era muito forte, era no nacional todo. E o dono da empresa dizia assim, não, mas se a gente for vender, o dono era um argentino, dizia assim, se a gente vai ter 1 milhão de investimento, a gente vende fácil 1 milhão, 2 milhões. Eu falei, não, uma coisa é você investir 1 milhão, outra coisa é entrar 1 milhão no caixa, né? A hora que entra 1 milhão no caixa, tem que pagar fornecedor, tem que pagar intermediário, tem que pagar funcionário, tem que pagar uma funcionária. 1 milhão que entrou não fica 1 milhão, vai ficar 100 mil, vai ficar 80 mil, vai ficar, sei lá, depende da sua taxa de retorno, né? Então, tudo vai depender muito disso, mas é número, é matemática. Não tem como errar, entendeu? É matemática. Tudo que é feito dentro de uma proposta já pensada, como eu já falei, planejada. Né? Do Paulo, Paulo, eu acredito muito no Atlântico, mas acredito com fé. Né? Eu estava desde o primeiro junto, participamos junto, inauguração, enfim, dei aula para o pessoal aqui no Brasil, acredito muito. E falando um pouquinho sobre o que você comentou, sobre criatividade e inovação, imagine só que nós estamos trabalhando 3 cabeças totalmente diferentes, culturas diferentes, ambientes diferentes. Olha o que pode vir de ideia fora do quadrado. Sabe? Aquela ideia, sabe? Porque lá na África é uma coisa, na Europa é outra coisa, na América do Sul é outra coisa. Como se soma essas ideias? É o que você comentou. A ideia inicial não é ter 3 ideias, é ter uma ideia dos 3. Entendeu? Juntos, entendeu? Aí vai ser coisas assim, revolucionárias, porque tem coisa que um europeu nunca pensou, tem coisa que um brasileiro nunca pensou, tem coisa que um africano nunca pensou. E quando você vai juntar essas ideias todas, olha, pode ser um ninho de startup aí fantástico, entendeu? Fantástico. Eu nem sei se a gente tem uma Angel aí, nós estamos criando aqui uma Angel que vai envolver todas as católicas. Eu espero que atinja todas as católicas mesmo, né? E isso possa ter investidores para isso. E tenho certeza, eu acredito e tenho muita fé nisso, né? Que quando você... o mais difícil nós já criamos, que é unir os 3 continentes, que é a coisa mais complicada nós já fizemos. Então, nós já temos essa união. Os 3 vão estar juntos em vários momentos. Né? Em vários momentos, os 3 vão estar juntos. Ou virtual ou presencial, vão estar juntos. E a gente tem que fomentar. Nós temos que botar fogo na lenha para esse pessoal poder criar coisas novas. Eu tenho certeza, cabeças novas, porque para enfrentar um curso desse tem que ter, obviamente, muita capacidade, força de vontade. E eu tenho certeza que, na sua experiência, Paulo, vai vir coisas assim fabulosas. O que a gente tem que abrir as portas para essas ideias fluírem e deixar acontecer. Né? Quem sabe nós vamos ter daqui a 5, 6 anos alguns milionários saíram da nosso programa Atlântico. Né? Adoro ter amigo milionário, viu? Adoro. Acho que dá menos trabalho do que você ser milionário, viu? Acho que ter amigo milionário é melhor. Valeu, Paulo. Obrigado pela palavra. Valeu, Palandi. É sempre um entusiasmo contagiante e empreendedor. Sempre foi isso com você. Obrigado. Nós temos exemplos de vários empreendedores nas edições do Atlântico e até dar expressão a isso, maior será um dos desideratos agora com o relançamento desta nova versão do Atlântico. Resta-me, enfim, pelo adiantado da hora, agradecer ao professor Palandi e a todos os participantes, ao professor Luís Ormeil por ter estado presente, apesar destas diferenças horárias intercontinentais, ao meu colega e amigo Cosme, a todos um grande abraço e quem tiver interesse, e espero que tenham, não se esqueçam, portanto, se estiverem no Brasil, contactam com a PUC e, portanto, podem, através do site do IAG, ver na PUC Rio como é que podem ter mais esclarecimentos. E aqui conosco, através do Cosme Almeida, também têm possibilidade, através da Católica Porto Business School, de acederem a mais informação, mais esclarecimentos. Se estivermos também com alguém de Angola,
poderão fazê-lo, quer através de nós. Hoje não tivemos aqui colegas da direção do curso de Angola, não tiveram a oportunidade, mas através do COSME poderão depois ter os endereços, ou através do nosso próprio site, ter os endereços dos colegas que desenvolvem este projeto em Angola. Muito obrigado. Um grande abraço para todos e até uma próxima, porque vai haver mais iniciativas do género no futuro. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite, obrigado. Muito obrigado.